para poder ouvir. Vamos orar ao Senhor, irmão. Você pode me deixar o Senhor aqui um pouquinho? Pai, nós queremos agora falar só contigo, Senhor. Queremos te agradecer porque até aqui tu tem nos ajudado. Cada um de nós tem tido a vida, Senhor, de casal transformada por ti, Senhor. Nós te pedimos isso mesmo. Segue transformando, porque nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nessa hora em que Gil e Luiz vão estar semeando a tua palavra, através desse testemunho, Senhor, que essa semente possa cair em nossos corações. Em uns para fortalecer, Senhor. Em outros para despertar. Em outros para fazer toda a diferença. Mas que a semente, ao cair em nossos corações, possa produzir aquilo pelo qual ela está sendo liberada, Senhor. Nós te pedimos toda a unção e graça para que esse casal possa transmitir a nós aquilo que eles viveram e que sirva para a edificação. Nesse mesmo silêncio, em nome de Jesus, amém. Amém. Pai do Senhor, espero que os corações estejam abertos aí para a gente estar falando algo da parte do Senhor que é importante para nós casais. E a única coisa que posso dizer é Ebenezer, até aqui me ajudou, Senhor. Amém? Amém. Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória até a conversão do Luiz. Depois ele fala um pouquinho da vida dele. Também, A gente casou muito cedo, eu tinha 23 anos, ele tinha 28. Desde então eu sempre fui traída, carteirinha aqui, formada. Fui traída de várias formas. Não foi fácil. E hoje eu vejo que por tão pouco as pessoas estão se separando. Eu estou falando aqui para cristão, nem vou falar para ímpio. Porque a gente, como cristão, conhecedor da palavra, a gente tem que crer naquilo que o Senhor prometeu. E Ele ama a família, Ele criou a família. E Ele não quer que a família se separe. Amém. Amém? Então, gente, é o seguinte, desde o começo eu fui traída. Não foi fácil. Foi uma salada de sentimentos, muita humilhação. A gente, como mulher sabe, a gente fica com a autoestima lá embaixo. A gente se sente assim, a pior das mulheres. Às vezes a gente até busca mostrar, através da aparência, que está tudo bem. Gasta uma grana, porque aí vai a ansiedade, vai o desespero, começa a investir teu dinheiro, um monte de coisa, mas por dentro não adianta. Então, um bagaço. Tá um bagaço. Então, não foi fácil. Eu presenciei o meu esposo me traindo através do celular. Eu fui tendo um relacionamento sexual com a mulher. E muitas mensagens. Foi muito difícil. Muitas vezes eu pedi a Deus para tirar do meu coração. Eu disse, eu quero amar outro homem para esquecer Jesus. Eu quero gostar de outro homem. Eu não quero ficar com esse homem. Mas quando eu olhava para ele, eu amava mais. Por isso que eu te falo, é uma salada de sentimento que fica dentro da gente. Ao mesmo tempo a gente odeia, ao mesmo tempo a gente ama, a gente não quer mais, mas a gente quer demais. Então a gente fica meio confuso. Mas eu fazia tudo errado, porque eu queria fazer do meu jeito. Eu queria, quando ele chegava em casa, sendo cristã, conhecedora da palavra, eu esculhambava com ele, já quebrei um monte de celular dele, agredia ele com palavras, fazia tudo errado que a Bíblia me ensinou. Me sentia coitada, traída.
Ouvia muita gente falando, você não larga ele, tu tem um bom emprego, larga ele, pessoas da família dele, até a mãe dele falou isso pra mim. Aí eu falei assim, não vou largar não, porque Deus tem uma promessa na minha família. Eu vou continuar. E as pessoas não entendiam por que eu estava aceitando isso, por que eu passava por isso. Às vezes eu também ficava triste, chorava, também, às vezes nem eu entendia. Mas eu falei, Senhor, tu falou que tem uma promessa na minha vida, ainda que eu não entenda, mas eu vou te obedecer. Mas eu não tinha a visão de reino. A gente vive uma religiosidade. Atuava em ministério, numa outra denominação, trabalhava como intercessora, minha vida uma bagunça. Depois, quando eu fui entender as coisas do reino, entender como eu deveria proceder, quando eu comecei a entender que eu não era coitada, quando o Espírito Santo me confrontou e falou, você não é coitada, você tem a mim, mas ele é coitado, porque ele está fazendo as vontades de Satanás, ele é perdido. Então você tem que olhar para ele como uma alma preciosa. Aí eu comecei a mudar minha oração. Eu não me via mais como uma coitada, como atraída. Quando eu olhava para o Luiz, eu comecei a interceder pela vida dele de uma outra forma. Eu vi o Luiz realmente como uma alma perdida, como uma alma que precisava do encontro com Jesus. Eu pensei, poxa, se para uma discípula eu dou esse caminho, por que para mim a receita é diferente? Tem que ser igual para todo mundo. A palavra de Deus, ela é igual para todos. Todos recebem o mesmo maná, não é verdade? Então, eu comecei a praticar aquilo que a palavra me dizia. Então, quando ele chegava em casa, ao invés de xingar ele, tacar alguma coisa, ou quebrar o celular, eu perguntava, você quer alguma coisa? Você já juntou? Você quer um suco, alguma coisa? Ia chorar dentro do banheiro. Mas eu tinha que fazer aquilo porque é aquilo que Deus esperava que eu fizesse. Foi fácil? Não. Eu tive que morrer todo dia. Morrer para mim, morrer para minha vontade, morrer para minha autoestima, morrer para o meu eu, para o meu ego. É difícil? É difícil. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos renova. Só que eu não sabia que quando eu comecei a obedecer, quando eu comecei a modificar a minha oração, o Espírito Santo começou a atuar. Porque ele já não estava mais fazendo conforme eu fazia a minha vontade. Aí eu procurei fazer o quê? Morrer. Para que o Espírito Santo pudesse atuar na minha vida. Porque muitas vezes a gente quer que ele atue, mas a gente não quer morrer. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer fazer uma Santo, vai só até aqui eu faço. Aí a coisa não funciona. Então, quando a gente realmente morre, quando a gente abre mão do nosso eu, aí ele começa a trabalhar como ele quer. E quando ele começa a trabalhar, as coisas dão certo. Quando a gente faz as coisas da nossa maneira, é tudo errado. Mas aí, o que aconteceu? Eu quero passar para vocês uma coisa importante, que o Espírito Santo, ele nos avisa sempre. Ele nunca nos deixa entrar numa furada sem antes nos avisar. Uma irmã chegou até mim e falou assim, ó, Deus manda te dizer para você ficar quieta porque ele está no controle. Só que não ouvi a voz do Espírito Santo, eu estava cheia de mim, de ódio, de raiva, a mulher me ligava, me passava trote, que estava saindo com ele. Então eu esperei eles e fui lá e bati nela. Foi uma baixaria no meio da rua. Eu toda arrumada, fiz o trabalho, esperei ela, escondi. Ele veio da loja, ele tinha que deixar o movimento da loja na casa da tia e dava carona essa pessoa até um certo local aqui em Bauru. E eu fiquei esperando eles. E quando ele pegou o movimento da loja e levou, ela ficou dentro da Kombi. Nesse momento, eu fui até a Kombi e bati nela. E a gente se atracou no meio da rua. Lá em Magalhães Bastos, ali onde fica a Vila Militar, onde tem aquela ponte de Magalhães Bastos. E eu desobedeci a Deus, mas ele me avisou. Ele falou assim, não faz nada que eu estou no controle. Aí o que
que aconteceu? Eu fiz a minha vontade, fui humilhada naquele momento, porque nós brigamos, eu me atraquei com ela. Ele me pegou, me jogou atrás da Kombi, porque eu estava com um troço em mim mesmo. Eu queria arrebentar ela ali se eu pudesse matá-la. Muito humilhada, porque ela foi na frente com ele me segurando lá atrás, porque eu estava incontrolável. Mas o pior não foi isso. O pior foi que o céu virou bronze por uma desobediência. Foi a coisa pior da minha vida, pior do que ser traída, do que ser enganada, pior do que ver a cena dele tendo relação sexual no telefone. Eu não ouvia mais Deus, eu não sentia mais Deus. Foi uma desobediência. Foi horrível, foram 3 meses de desespero na minha vida. Eu rolava no chão, implorava, o Espírito Santo fala comigo, me escuta, deixa eu te sentir, por favor, me perdoa, me perdoa. E eu não sentia nada. Aí eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu liguei para a amante dele, que eu tinha batido, e falei, olha, eu estou te ligando porque eu quero te pedir perdão. Difícil, né? Mas eu precisava, porque não tem coisa pior do que não sentir a presença de Deus. E eu falei, eu quero te pedir perdão, porque eu, como uma mulher de Deus, eu não poderia ter agido da maneira que eu agi, independente do que você e o Cristo me fizeram. Eu queria que você me perdoasse. Ela não entendeu nada, e falou assim, tá, te perdoo. Quando chegou em casa à noite, falei para o Luiz, eu queria que você me perdoasse, porque o teu erro não justifica o meu. Eu, como uma mulher de Deus, eu agi errado. E a partir de hoje eu quero te dizer que você pode ter relacionamento sexual aqui no meu portão, que eu vou fechar, vou chorar, né, nos pés do meu Senhor, não vou fazer nada. E foi o que eu fiz. Eu mudei muitas coisas da minha vida, claro. Nós somos humanos, nós temos reações humanas, mas eu precisava fazer a vontade de Deus, porque eu não tinha que crer, eu cria na promessa. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu tomo posse, eu quero, eu creio. E todo dia eu tinha que morrer. Todo dia eu tinha que morrer. Não foi fácil. Foram 20 anos orando pelo Deus. 20 anos. Não foi 20 dias, um mês, 2 anos. Foram 20 anos. Não quer dizer que para você seja 20. Cada um, Deus dá um tempo. Suporte. Foram 20 anos orando por esse ano. Foram muitas humilhações. Não dá para contar tudo. É uma coisa muito breve aqui que a gente tem que fazer. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Quando a gente se posiciona, quando a gente de fato morre no nosso eu, para nossas vontades, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, na nossa família. E quando eu comecei de fato a fazer isso, Deus estava trabalhando no coração do Luiz com relação a essa vida que ele levava. Entendeu? Mas tudo foi muito difícil, muito doloroso. Pessoas do nosso relacionamento que eu conhecia me traíram com ele. Pessoas que se diziam amigas, muitas amigas, estavam me traindo com meu marido. Mas eu coloquei isso tudo de lado. Eu só queria olhar para o Senhor e crer naquilo que Ele me prometia. Eu precisava crer. Porque eu tinha feito tanta coisa da minha vontade, da minha maneira, e tudo deu errado. Tudo deu muito errado. Aí eu cansei. Mas eu quero dizer para vocês, homens, que o diabo ele tem bandeja para as esposas também. Que às vezes vocês traem, faz coisas erradas, Satanás dá bandeja, grita para vocês, mas ele também está oferecendo para as esposas. Porque eu tinha muitas bandejas. Satanás colocava muita coisa para mim, mas
Mas como eu tinha o temor do Senhor, como eu cria naquilo que Ele me prometeu, eu sabia que era uma cilada. Apesar da minha autoestima lá embaixo, apesar de eu me sentir a pior das mulheres, eu poderia estar com a roupa mais linda, o cabelo mais lindo, o perfume mais caro, mas eu me sentia a mulher pior da face da terra. Mas eu não aceitava, porque eu sabia que aquilo era uma cilada, porque Deus jamais me ofereceria a outro homem eu estando casada. E eu tinha certeza que era uma cilada. Entendeu? E é necessário que a mulher seja muito alicerçada na palavra para rejeitar. Não é fácil. Dá vontade. Dá vontade. Pagar com a mesma moeda. A gente pensa, o mundo te ensina, faz mesmo, ele não vale nada, paga com a mesma moeda. Mas a gente crê na palavra, nós que somos mulheres de Deus, nós pensamos não como este mundo, mas como a palavra nos muda. Entendeu? Então você luta pela tua família. Eu não sei como está teu casamento hoje. Tem muita gente aqui que parece que está bem, mas a gente sabe que aparece. A gente conhece o coração de cada um. E se a gente está aqui hoje, porque Deus quer tratar algumas coisas aqui, alguns relacionamentos. Então você, esposa, luta pelo teu marido, persevera. Não cai na cilada do inimigo, não. Pensa que aquele blá blá blá, só porque tu está carente de algumas coisas, vem bonitão e fala besteira, então toma aí, só para te seduzir, para te dar uma rasteira. Então você fica firme aí no teu casamento, persevera, luta, porque vale a pena, porque Deus te dá um novo homem. Deus me deu outro marido, outro marido. Deus renova, Deus transforma, muda. Então não desista, não desista. Amém? O Luiz vai falar um pouquinho como ele era. Fala Padre, se eu for falar todas as besteiras que eu fiz, vou ficar até de manhã aqui falando. Então, eu vou falar um pouquinho, mas com certeza o Espírito Santo vai falar por mim. Amém. Porque antigamente, agora eu percebo o quanto que eu não valia nada. O quanto que eu era uma pessoa insensível e não amava minha esposa de verdade. Eu não conhecia Jesus. E as orações dela com certeza fez efeito na minha vida. Porque quando eu estava fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo já me incomodava. Eu já não sentia vontade de estar fazendo a coisa errada que eu fazia. Já me sentia incomodado. O Espírito Santo já trabalhava já no meu coração. Eu, às vezes, parava e pensava assim, o que eu estou fazendo aqui com essa pessoa? Minha esposa é linda, sempre foi carinhosa comigo, sempre me respeitou, sempre procurou me dar o melhor, não só como esposa, como mãe. E eu só era um bom pai, mas era um péssimo esposo. Eu reconhecia e eu reconheço, porque quando a gente não tem Jesus, realmente a gente faz a vontade da carne, faz a vontade do diabo mesmo, porque é o que o diabo faz na nossa vida quando a gente não tem Jesus. E destrói a nossa vida, destrói nosso casamento, nossa relação com a nossa família. E com certeza, quando eu aceitei Jesus, foi um troço maravilhoso, porque eu senti realmente uma renovação interior. Eu já olhava minha esposa de outra forma, já tinha um respeito. Uma coisa que eu nunca tive pela minha esposa era respeito. Tratava ela como qualquer. Não admirava realmente o que ela merecia. Eu era muito frio, eu ignorava todas as coisas que ela fazia para me agradar.
E na rua eu me achava que era o tal, né? Pensando que saía com um monte de mulher, que era bambambam, e no entanto, o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganhei? Nada. Fiquei só fazendo ela chorar, triste, magoada. Em casa a nossa família não tinha um bom relacionamento, era brigas e brigas. E, graças a Deus, essas orações dela não foram em vão, porque tudo que Deus faz não é em vão. O Senhor quer, Ele quer a nossa família unida. Deus ama a família. Eu percebi isso. E Ele botou no meu coração: você tem uma esposa maravilhosa, você tem que amá-la de verdade, você tem que dar o melhor para ela. E ela merece sempre o melhor. Entendeu? Eu me arrependo muito de ter feito tudo que eu fiz. Porque tudo foi ilusão, tudo é passageiro. Então a gente não ganha nada, gente. Isso aí, a gente tem que amar realmente aquela pessoa que está do nosso lado, o tempo todo te dando o melhor, te dando carinho, atenção. Olha, eu tenho uns filhos que tá criando e você na rua fazendo besteira, fazendo a vontade da carne. Qual é a vantagem disso tudo? É passageiro, passou, acabou. Emoção, realmente é só carnal. Mas quando Jesus entrou dentro do meu coração, eu aceitei realmente. Mas eu aceitei de verdade, gente. Não é de aparência, ou foi meio termo. Ele entrou, habitou dentro de mim e tudo que é ruim tirou. Eu botei para fora, eu falei para ela todas as coisas que eu fiz de errado, tudo, eu não omiti nada. Eu falei todos os meus pecados para ela, todos. Entendeu? Eu sei que é difícil até ela ouvir muitas coisas que eu falei, mas com certeza o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dela, porque tudo que eu iria falar para ela não ia ser bom, mas isso limpou tudo dentro de mim. Entendeu? Com certeza o Espírito Santo, ele está no meu coração, ele vai permanecer sempre. Porque eu não quero mais viver de aparência, eu quero viver de verdade, amar minha esposa de verdade, entendeu? E eu quero que minha casa serve ao Senhor de todo o coração, de espírito e em verdade, não de aparência. Eu quero passar para vocês, homens, que Deus ainda que sabe que os homens, ele gostam de achar que é o bambambam, que tem muitas mulheres. Sei que não é o caso dos irmãos aqui, mas nossos pensamentos, com certeza, são os piores possíveis. Nossa carne é fraca. Se nós deixarmos, o inimigo domina a nossa mente mesmo. Mas tem que ser uma luta diária. Mas nós temos que perseverar, nós temos que olhar só para nossas esposas, porque isso agrada ao Senhor. E tudo que agrada ao Senhor é bom. E se é bom, a gente tem que praticar. Não é só falar, a gente tem que agir, mostrar realmente que nós somos servos do Senhor de verdade, não de aparência. Eu tenho que falar só isso, gente, mas eu falo com alegria no meu coração que eu agora amo minha esposa de verdade. Amém? Antes de liberar o ouvido de vocês, e a boca